Publica, né? Ó, Publica ele. publica. E aí... Aqui. Esperando aqui o pessoal começar a entrar. Já... Oi, Alisson, boa tarde. Pessoal entrando aí. Vou dar um tempinho pro pessoal entrando, mas de qualquer forma já vou desejando uma boa tarde para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre metabolismo, né? Que é algo que realmente tem muito mito aí, muita gente usa como desculpa, né? Oi, Cássia, é isso, né? Muita gente usa o metabolismo como desculpa, às vezes, né? Pra não estar emagrecendo. E muitas vezes não sabe nem o que é a palavra, né? O que é metabolismo. Então, eu vou hoje desmistificar um pouquinho. Assim, sempre que eu faço uma live, eu gosto muito quando as pessoas participam, porque existe um negócio que a gente chama de maldição do conhecimento, né? O que é isso? Quando a gente sabe bastante coisa do assunto, né? A gente tem bastante conhecimento e a gente deixa de falar algumas coisas que são óbvias pra gente, mas que para as pessoas não são óbvias, né? Então, de repente, uma dúvida que você tenha pode estar ajudando outras pessoas também. E ao mesmo tempo, minha cachorra tá aqui fazendo um barulho. Se vocês estiverem escutando, é ela, tá? Mas ela não consegue ficar fora, então eu vou deixar ela aqui. Então, essa maldição do conhecimento é isso. É você achar que você sabe bastante coisa, às vezes, de um assunto e que as outras pessoas são obrigadas a saber. E aí eu deixo, às vezes, de falar uma coisa que talvez tenha ficado na dúvida na cabeça de vocês. Então, se for surgindo dúvida ao longo do conteúdo, exatamente, né? Essa questão do como acelerar o intestino lento, Cássia. É exatamente sobre esse o assunto da live hoje. Então, eu vou começar. O tema, realmente, eu até botei aí fixado, né? Que o metabolismo... Ai, desculpa, acho que pausou, né? Não tava funcionando E o tema é justamente isso, é o metabolismo lento, né? Na verdade, assim, eu direciono um pouco os meus conteúdos, principalmente para o público feminino, mas o corpo humano é um só, tá? Então não é que eu seja feminista, nem um pouco, não é por isso. É porque realmente na minha prática clínica de consultório eu atendo muito mais mulheres do que homens, mas eu atendo muitos homens também, e tudo que eu falo vale para os homens também, exceto por exemplo, a live que vem, que é sobre TPM, que obviamente o homem não tem isso, mas a esposa dele tem, a namorada tem, então ele pode assistir também, tá? E pode tirar dúvida, então não é exclusivo só para mulheres, tá bom? Só tirando, porque eu vi que tem... Oi, Aline, uma nutri colega minha aí. Obrigada, viu? Pra você também, tamo junto. Então, assim, na verdade é isso, tá? Eu vou começar falando primeiro o que é o metabolismo. Muita gente não tem a menor noção do que é. Então, o metabolismo é o conjunto de reações do nosso organismo, tá? Então, na verdade, a gente só deixa de ter metabolismo quando a gente morre, né? Então, tudo que o organismo precisa fazer, as reações de digestão, as reações, né, de excreção, né, o suor, a excreção das fezes, né, você eliminar a urina, tudo isso faz parte do teu metabolismo e são reações que precisam de energia, tá? Então, essas reações, elas precisam ter energia, elas geram energia também. Então, a gente tem dentro do metabolismo que a gente chama de taxa de metabolismo, né? O que é a taxa de metabolismo? É a velocidade em que essas reações ocorrem, tá? Então, todo mundo tem uma taxa de metabolismo. Ela pode ser lenta, ela pode ser rápida, ela pode ser mais ou menos, mas na verdade essa taxa de metabolismo, ela não tem tanto a ver com genética, por exemplo, tá? Eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu anotei para a gente poder clarear um pouco o que é essa taxa de metabolismo, por que algumas pessoas às vezes dizem que quando eram menores, jovens, meu metabolismo era tão acelerado, aí depois que passou dos 30, eu comecei a ter mais dificuldade de perder peso, meu metabolismo desacelerou. Então, dá para se ver que não é algo genético, né? Então, acho que tem até uma pergunta da Cássia. Minha mãe está com estômago alto e sempre reclama, massageando a barriga e não consegue nem dormir direito. Então, na verdade, essa questão sua, você tem que estar vendo, assim, na verdade, se é um quadro, de repente, de desbiose intestinal. Nesse caso, podem ser gases mesmo, né? Essa questão
do estômago alto, como as pessoas chamam, muitas vezes não é o estômago, né? Já é a parte do duodeno, que é o intestino, o comecinho do intestino depois do estômago. E aí era bom, de repente, tá indo aí no gastro, né? Tá fazendo uma endoscopia, ver se não tem algo, uma úlcera ou de repente, né, algum outro tipo de problema de saúde pra gente poder estar verificando, tá? No caso, a gente vai ter live sobre parte intestinal, pode ser uma intolerância à lactose, algo que tá causando, de repente, essa distensão abdominal, tá bom? E aí, com relação às taxas, a gente fala normalmente da taxa de metabolismo basal. Isso é uma coisa que muita gente já deve ter ouvido falar. O que é a basal? É a taxa de metabolismo sua das 24 horas do dia. Então, se você for num nutricionista, num médico, ele fizer um exame, uma bioimpedância que vai te dar o resultado de quantas calorias você queima ao longo das 24 horas do teu dia, aquilo chama taxa de metabolismo basal. É a taxa que você queima em repouso deitada, tá? Então, você não fez exercício, você não fez nada, você ficou deitado o dia todo, é aquela taxa de metabolismo. Essa taxa, ela tem vários cálculos para ser feita, você pode fazer manual, você digita no Google, que você pode procurar para calcular a sua taxa. E aí você tem mais ou menos uma noção de quantas calorias você queima. E isso é importante, de repente, para você, se você quiser calcular a tua dieta, tá? Você vai observar que a taxa, ela inclui o peso. Só que, normalmente, o peso de uma pessoa, do que é caracterizado o nosso peso, né? Ele tem músculo, e ele tem gordura, ele tem água, ele tem osso. O músculo queima muito mais caloria do que a gordura. Então, muitas vezes uma pessoa que ela é pesada, que ela tem sobrepeso, ou que é obesa, ela vai botar o peso dela lá no cálculo e ela vai parecer que queima, às vezes, 2.000 calorias. Só que, na verdade, o correto era botar o peso magro, que é o peso sem a gordura, né? E isso, normalmente, você pode descobrir numa avaliação física na academia, você faz, de repente, uma bioimpedância em algum consultório, tá? Então, esse cálculo seria interessante você usar o peso magro. Se você não sabe o peso magro, você também pode dar um desconto. Então, eu tô sobrepeso. Mais ou menos, se você é mulher, você calcula aí uns 35% de gordura. Que normalmente uma pessoa sedentária e com um percentual de gordura mais alto vai estar com esses mais ou menos 35%. E aí você faz o cálculo, tá bom? Então, na verdade, o que é essa questão da taxa de metabolismo? É justamente isso que eu falei, e aí, junto com a basal, você vai incluir a do exercício. Então, por isso que o exercício é tão importante. Se você tá achando seu metabolismo lento, eu tô com dificuldade de perder peso, não consigo emagrecer de jeito nenhum, você tem que dar um chacoalhão nesse metabolismo. E aí, você vai ter que acrescentar outras taxas em cima dessa de repouso. A do exercício, por exemplo, é uma delas. Então, muitas vezes você pode ter aí um relógio que marca mais ou menos a quantidade de calorias em 1 hora de treino, começar a fazer um exercício físico, uma caminhada, subir escada, tudo que você puder ir fazendo vai estar aumentando esse seu metabolismo, tá? Normalmente, com a idade, a gente nota que as pessoas reclamam mais do metabolismo mais lento, né? Então, quem aí achou que... Vamos bater um papo aqui. Quem aí achou que depois dos 25, 30, se você já chegar nessa idade, achou que o metabolismo ficou lento? Manda um oizinho pra mim. Porque normalmente isso é comum, assim. A pessoa passa dos 25... O pessoal brinca que é porque casou, né? Mas isso é um grande mito. Na verdade, é porque realmente o metabolismo vai ficando mais lento. Porque o corpo tá envelhecendo. E com o corpo envelhecendo... as reações do corpo, elas vão ficando mais lentas. Então, é claro que a quantidade de calorias que eu queimo hoje, que eu tenho quase 38 anos, é muito menor, né? A minha reação já tá muito menor do que quando eu tinha 16, do que quando eu tinha 5, né? Então, é um negócio assim que não dá pra brigar com o tempo. A gente pode fazer tudo quanto for coisas, né? Plástico, botox e tal, mas isso não vai acelerar o metabolismo, infelizmente. Então, hoje eu vou falar algumas coisas que a gente pode estar usando para dar uma acelerada no metabolismo. É claro que ele nunca vai voltar a ser como ele era, como quando você tinha 12, 14 anos, na época do espichão, né, na época de crescer, mas dá para melhorar um pouquinho, né? Então, na verdade, uma das coisas que realmente a gente sabe que deixa o metabolismo lento é a questão da idade. A outra coisa é a massa muscular. Então, assim, quem tem mais massa muscular tem uma tendência a ter o metabolismo mais rápido, né? Então, normalmente, por que os homens, mulher, sempre reclama? Porque o homem perde muito peso muito mais rápido do que eu. Porque o meu marido começa a dieta comigo, dá até raiva. Com 2 semanas ele já secou e eu não perdi nem 1 quilo.
por conta disso. Os homens, eles têm uma massa muscular muito maior do que as mulheres, né? E isso mesmo se ele não treinar. Isso por conta de um hormônio que chama testosterona, e a testosterona, ela ativa a massa muscular. Então, a gente acaba tendo aí muito mais massa muscular nos homens do que nas mulheres, e por isso que eles têm muito mais rapidez para emagrecer. Então, a massa muscular é fundamental se você quiser acelerar o teu metabolismo. Ah, eu quero acelerar o metabolismo, não faça exercício, já passei dos 30. Sinto te dizer, mas não vai adiantar você ficar usando só chá verde. Você tem que encaixar algum exercício de força, porque a musculação é que vai te ajudar. Como é que funciona o exercício? O aeróbico, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, ele vai queimar caloria naquele momento do exercício, tá? Então, eu fiz corrida 1 hora, então você queimou 400, 500 calorias. Mas o seu metabolismo meio que para depois, ele volta ao normal. Alguns exercícios potencializam essa queima. Então, se você faz um exercício como uma musculação, durante o treino queima menos do que a corrida, mas o metabolismo vai ficar acelerado ao longo do dia, porque o teu músculo está trabalhando, ele precisa de sangue, ele precisa de oxigênio, então isso aumenta o metabolismo. Então, por isso que exercícios como a gente vê hoje, crossfit, o HIIT, né, que são exercícios intercalados, eles que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ele realmente ajuda a acelerar o metabolismo, porque ele tira o corpo da zona de conforto. Então, tudo que te tira da zona de conforto te ajuda a melhorar o teu metabolismo. Então, esse é o nosso desafio, principalmente mulheres, depois de uma certa idade, a gente realmente tem que estar sempre saindo da zona de conforto, tá? Em se tratando de exercício físico e, claro, também com a dieta também, né? A gente tem que estar sempre não fazendo a mesma dieta, tem que estar sempre um dia faz low carb, no outro dia não faz, e aí você vai trocando, e a ideia é que você tenha sempre um acompanhamento, né? Porque a gente sabe que o corpo tende a se acostumar com tudo. Uma outra coisa também é a questão da temperatura. Então, a temperatura também, ela tem uma influência muito grande na taxa de metabolismo. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que moram num frio, que não é o meu caso, por exemplo, que eu moro no Ceará, né? Mas pessoas que moram no frio, elas tendem a ter um metabolismo um pouco mais acelerado, porque o corpo ele vai precisar produzir calor para se manter naquele frio, certo? Então, na verdade, a ideia é que realmente, se a pessoa mora no frio, ela se aproveite dessa situação e faça dieta, treine, que ela vai conseguir emagrecer até mais rápido do que quem mora no calor. Só que o que a gente vê, normalmente é o contrário, né? Quem mora em regiões frias tende a não treinar e a comer muita coisa calórica, né? Chocolate quente, a gente vê Gramado, por exemplo, né? E essas cidades do sul. Então, vinho, né? Coisas que vão aquecer por dentro, mas que não vão te ajudar a emagrecer. Então, no caso, se você mora no frio, aproveite, mas não desconte na comida, né? Mas realmente o frio, ele ajuda. Uma coisa muito legal do frio, não, eu vou deixar pra falar mais pra frente, fazer surpresa do frio. A outra coisa também legal é a questão de falar dos distúrbios hormonais. Então, assim, eu falei que pode ser uma desculpinha de que, eu tenho metabolismo lento e isso é uma desculpa. Pode ser, mas também você tem que fazer uma verificação na sua tireoide, tá? Então, existem alguns fatores que interferem na nossa tireoide, principalmente se tratando das mulheres. Os homens, a gente vê que eles têm realmente risco de ter hipotireoidismo, que é a tireoide mais lenta, né? Que é aquela glândula que fica aqui no pescoço. Mas eles tendem a ter quando é um caráter genético. Então, a mãe tem, aí aparecem os nódulozinhos, e isso causa um hipotireoidismo, né? A mulher, ela é muito influenciada pelos hormônios sexuais dela. E aí, normalmente, o uso de anticoncepcional, a gente vê que ele interfere severamente na tireoide. Então, já existem umas pesquisas relatando isso, mas é difícil ter pesquisa mais a fundo, porque a indústria farmacêutica do anticoncepcional é muito forte. Mas a gente vê na prática clínica. Então, eu vejo muita gente que tem hipotireoidismo, que usa anticoncepcional e que começou a tireoide ficar mais lenta depois do uso do anticoncepcional, tá? Então, é algo que eu já percebi em algumas pessoas. E muitas vezes, a pessoa nem apresenta hipotireoidismo, mas ela tem uma tireoide lenta, tá? Então, o que é uma tireoide lenta? Você vai... Exatamente, Aline, é isso que eu ia falar. O que é uma tireoide lenta? É quando você vai lá fazer o exame de sangue e aí você pega lá o TSH, que é aquela taxazinha do hormônio tireoidiano, e ele tá ali entre 2, 2,5, 3. Aí você vai no médico, o médico fala que você tá ótima. Só que, na verdade, você não está ótima, porque você tem sintomas de hipotireoidismo
que é o que a Aline acabou de falar, minha nutri-colega amiga, o subclínico. Então, a gente chama de hipotireoidismo subclínico quando você tem sintomas de hipotireoidismo, mas ainda nos exames não refletem o hipotireoidismo. Então, por exemplo, você tem o TSH acima de 4, 4,5, é que o médico diagnosticaria como um hipotireoidismo. Então, se der 2,5, ele vai achar que tá ótimo. Só que eu, particularmente, gosto de já ficar atenta a partir dos 2. Então, se eu ver um exame de sangue que tá acima de 2, tá 2, 2,5, e o T3 e o T4, que são os hormônios, principalmente na forma livre, eles já estão com baixa produção, significa o quê? Que o meu cérebro está estimulando a minha tireoide, mas ela não está respondendo. Ou seja, estou a caminho de um hipotireoidismo. Então, por que a gente não trata isso antes, né? E aí a gente vai falar principalmente de alguns nutrientes que são fundamentais para a sua tireoide funcionar melhor, né? Então, por exemplo, pode ser que a sua tireoide não esteja boa pela influência do anticoncepcional, porque são hormônios que também vão trabalhar, também interferir nessa parte dos hormônios da tireoide. Você pode estar com carência de ferro, então pessoas que têm anemia, mulheres que sangram muito no período menstrual, elas tendem a ter uma tireoide um pouco mais lenta, então tem que realmente comer carne. Se não come carne, tem que usar ferro vegetal sempre com vitamina C, tá? Vou comer feijão, tem que ter lá o suquinho de limão. Ou usa o ferro mesmo, o quelado, né? O ferro elementar manipulado, ou que você compra na farmácia. Então, a mulher sempre tem que ficar atenta ao ferro. O homem não sofre tanto quanto o ferro, pelo contrário, muitas vezes o homem tem até excesso de ferro. Mas o ferro para a mulher é fundamental. Então, essa questão da tireoide, a tireoide precisa de ferro. Ela precisa muito de iodo. Então, a tireoide, tanto que os hormônios, né? Os nomes dos hormônios são do iodo. Então, você precisa ter iodo, né? O iodo é difícil ter na alimentação. Então, normalmente você vai achar mais na alga, nos frutos do mar. Então, eu particularmente tenho dificuldade, às vezes, de achar. E eu sempre acabo usando um pouco, fazendo manipulado numa dosagenzinha baixa. Porque a gente não tem essa coisa de comer peixe todo dia. Infelizmente, o custo ainda é muito alto. Cássia, eu já te respondo, tá? Pois é, então, Cássia, o seu tá de 2 a 3, é isso que eu tô dizendo. Normalmente, mesmo sem anticoncepcional, a sua tireoide já dá indícios de que ela está um pouco lenta. E aí, você tenta usar essas dicas que eu tô dando pra você tentar acelerar um pouco isso aí, né? Realmente, pode estar faltando vitamina na sua dieta. Então, vitaminas, por exemplo, do complexo B são fundamentais para a tireoide. Então, vitamina B12, vitamina B9, né, que é ácido fólico, vitamina B6, que é fundamental para a tireoide. A gente tem o zinco para a tireoide é fundamental. Então, o zinco também vai ter na carne vermelha, assim como o ferro, tá? Então, isso realmente é muito importante. Ana, para rejuvenescer, então, hoje a gente vai falar mais do metabolismo, tá? Para rejuvenescer, a gente vai ter uma live só para isso. Mas, se a sua tireoide estiver um pouco mais acelerada, o seu metabolismo acelerado, isso ajuda também no caso do rejuvenescimento, tá? Então, um metabolismo mais lento, realmente a pessoa vai ficando com menos disposição física, o cabelo normalmente tende a cair, então você vai tendo vários sintomas, tá bom? Mas não é tão específico, né, do metabolismo. O metabolismo, de repente, da pessoa pode até estar acelerado, mas a pessoa não tem outros cuidados com antioxidantes, por exemplo, e o envelhecimento acaba vindo, né? Então, eu sei que eu também luto todo dia com o envelhecimento, mas é algo que a gente tem que, né, são outras coisas que a gente vai, é um conjunto. Eu, particularmente, acho que o rejuvenescimento chama-se estilo de vida. É tudo que eu tô falando hoje e mais um monte de outras coisas. Não existe um produto especial, um alimento especial. É muita coisa. Inclusive a parte comportamental, né? A parte da mente e a parte espiritual, que a gente ainda vai conversar mais pra frente. Você não tá velha e feia, não, tá bom? Aí, no caso do magnésio, magnésio também é fundamental. Onde que a gente acha magnésio? Normalmente a gente vai achar em cereais, né? Em grãos. Então, arroz 7 grãos, a gente tem algum magnésio em algumas dessas fontes. E você pode também usar o magnésio isolado, né? O cloreto de magnésio é bem baratinho, né? Você pode comprar ele como sal mesmo, ele vem um saizinho, se dilui na água. Todo dia toma um copinho. Magnésio é fundamental também para tireoide. Então, você vê, a tireoide, ela
precisa de um monte de nutriente. Então, muitas vezes, ela tá ali funcionando mal porque você não tá dando nutriente para ela. Você mal come uma verdura, mal come uma fruta. Aí, você vai no seu endocrinologista, porque o seu TSH deu 4, 4,5, você já chegou numa situação de hipo, ele vai lá te dar um Puran, um Levoide, que é um medicamento para substituir o T4, que é o hormônio, e acha que tá tudo bem, só que não tá tudo bem, porque muitas vezes só repor o T4 não vai fazer com que o T3 fique ativo. Então você vai ter aí também os receptores do T3 esperando o T3 e o corpo não consegue produzir T3, né? Então realmente fica faltando mesmo. Então você tem que se atentar para essa parte da alimentação, né? Priscila, não, na verdade o dimalato ele é até mais absorvível do que o cloreto, tá? Então se você tem o dimalato, você pode até usar o dimalato, que seria melhor. O cloreto é só porque é uma forma mais acessível, é mais barato, mas o dimalato de magnésio, magnésio quelado, magnésio aspartato, todos esses pode estar usando, tá bom? E ele pode ser manipulado, que normalmente tende a ficar até mais barato, mas ele pode também ser de farmácia também. O que eu não gosto? Magnésio junto com outras coisas no suplemento. Não no manipulado, digo no de farmácia, porque a Anvisa, ela é meio chata com as doses. Então, você acaba pegando muitas vezes uma dose muito baixa de magnésio. Às vezes, a ideal era que de repente botasse 100 miligramas de magnésio, e aí vem... Beth, vai ficar salva, viu? Eu vou colocar no IGTV e vai pro YouTube e vai ficar 24 horas também no Stories, tá bom? Então, na verdade, é mais uma diferença de absorção, tá? E de preço também. E aí, uma outra coisa legal também pra tireoide, pra fechar esse assunto de tireoide. Portanto, assim, se você quer acelerar a sua tireoide, antes de você pensar em ir no endocrinologista, entenda, ele não vai fazer nada com esse seu exame de 2, 2,5, 3, porque ele ainda acha que você tá ótimo. E ele também não vai acelerar o teu metabolismo se você falar que você tá cansado. Porque vamos lá, quais são os sintomas de metabolismo lento? Até pra você ver se o seu tá lento aí. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo perder peso, deve ser o meu metabolismo lento. Aí você vai ver o que a pessoa come ao longo do dia, come, tipo, sei lá, 3, 4 mil calorias. E às vezes não é o metabolismo, não tem metabolismo que aguente, né? Então, na verdade, a ideia é que você pelo menos saiba se o seu metabolismo tá lento. Como é que você percebe? Não é só o fato de ganhar ou de perder peso. Você tem que perceber como é que tá como é que você tá ao longo do dia. Você tá muito cansado? Você anda muito fadigado? Você dorme, de repente, 6, 7, 8 horas, mas ainda continua cansado e se arrasta ao longo do dia, né? Tá sempre fadigado, não consegue fazer um exercício físico, né? Ou, de repente, aquele desânimo, né? Encostou, dormiu. Então, assim, são sintomas. Outros sintomas no caso do hipotireoidismo, subclínico, por exemplo, queda de cabelo. Muitas vezes também tem gente que apresenta um pouco de inchaço nas mãos depois do treino, e isso muitas vezes é pela falta do ferro, tá? Então isso também pode ser a questão da tendência de prisão de ventre, né? Que é o intestino preso. Isso também é um indicativo de metabolismo lento. Vamos lembrar que no metabolismo lento, as reações do metabolismo estão lentas, tá? Uma outra coisa também que às vezes acontece são reações metabólicas até de enzimas digestivas. Então a pessoa normalmente tem uma dificuldade de digestão, bebe uma bebida alcoólica, já não cai mais legal como antes. Então isso pode ser também do metabolismo lento, tá? São sintomas de metabolismo lento, tudo isso aí. Inclusive o estado emocional, tá? Né, Priscila? O estado emocional interfere até comer até as paredes, porque o estado emocional numa quarentena é de ansiedade, né? É de uma certa preocupação. Então, isso vai interferir e pode interferir no metabolismo lento, tá? Então, a própria depressão também é um sintoma, a ansiedade também é um sintoma de metabolismo mais lento. Então, aí, falando da coisa da tireoide, então, assim, se você usar esses sintomas que eu falei, então, Ana, seu metabolismo tá super lento, bora acelerar, né? Então, você anotou tudo que precisa? A última dica da tireoide para o metabolismo chama-se vitamina D. Todo mundo tá falando da vitamina D para imunidade, por conta do Covid, mas não é para parar de usar, tá? Então, a ideia é que continue ao longo do tempo, faz exame, e aí a gente fica mensurando, né? Se você já chegou num limite lá de 60 no exame de sangue, aí você vai usar uma taxa de vitamina D, de repente, de manutenção. Mas o importante é que não pare de repor. Ou se expõe ao sol, né? Todo dia, toma um solzinho. Então, isso também é muito bacana também. Com certeza, a leitura consciente ajuda demais, né? A parte emocional, nessa fase agora é o que a gente tem que fazer. A gente tem que alimentar a nossa mente com coisas boas, né? Por isso que eu tô fazendo a live sem querer falar de
corona. Eu já fiz live falando de imunidade e tal, então vamos falar daqui pra frente, né? Já vi gente dizendo assim, o que adianta fazer dieta se o mundo vai acabar? Então tem gente que tá torcendo pelo caos, né? Mas eu digo a você, quando acabar, você vai se arrepender de não ter se cuidado nesse tempo agora, que é uma hora que você tem um pouco mais de tempo pra pensar na sua rotina, de fazer uma receitinha, né? Então não perca tempo pensando nisso não, tá bom? O magnésio, normalmente, eu tenho que ver a concentração, Pri, porque o magnésio é a maioria em cápsula, né? Cápsula é 100 miligramas, em gota realmente eu nunca vi, assim. É mais a vitamina D, que pode ir de 1.000 a 5.000 I. Então, se você não tá tomando, usa 5.000. Se você já tá tomando, fica entre 2, 3.000, tá? Uma coisa muito legal que é bacana para acelerar o metabolismo é a coisa gelada. Então, por exemplo, tomar água gelada, tomar banho gelado, isso acelera muito o metabolismo, tá? Então, tanto é que muitos atletas, para recuperação muscular, eles entram naquelas tinas, né, aquelas bacias de gelo, para recuperação muscular, mas aquilo melhora a testosterona e acaba melhorando também a questão do metabolismo. Ele fica muito mais acelerado, por quê? Porque você vai ter que queimar calorias para se esquentar. Então, é muito legal, de repente, você acordar de manhã, o metabolismo de manhã, se você é uma pessoa sonolenta de manhã, acordou meio assim, aonde eu estou, né? Aquela coisa lesada de manhã, pode ser que seu cortisol esteja alterado, e é por isso que você tem essa falta de disposição. Pessoas com hipotireoidismo e endometriose tendem a de manhã ser um pouco mais lentas. Vai tomar um banho gelado. No início vai doer, porque realmente é aquela coisa né? Do chato de entrar na água gelada, mas aí isso vai produzir adrenalina e aí isso vai fazer com que você realmente comece a queimar mais caloria. Você sai de lá renovado, tá? Então, realmente a água gelada ajuda e tomar água gelada também, o corpo vai precisar, ele tava ali 36 graus, né? E aí ele vai baixar quando você tomar água gelada ou qualquer líquido gelado e ele vai precisar queimar caloria para te esquentar. Então, isso é muito legal, tá bom? Banho gelado de manhã, em qualquer horário é bom, tá? Cuidado só com o choque térmico, né? Se você tiver muito quente, né? Tiver saído de um exercício físico, isso também às vezes pode fazer mal. Mas assim, se saiu da cama de manhã e tal e quiser ir pro banho gelado, isso ativa o seu metabolismo mesmo de manhã. Isso já é comprovado, é muito legal, tá bom? E faz bem, né? Pra pele, pro cabelo, isso tudo é ótimo, né? Aí, outra coisa que também ajuda muito o metabolismo e que eu observo que as pessoas muitas vezes falham nisso. Todas as refeições têm que ter proteína. Você comer proteína queima caloria, né? Parece contraproducente eu dizer que você vai comer um pedaço de carne, uma picanha e ela já tem a caloria. Não, mas você vai ter que queimar a caloria para digerir aquela caloria. É meio doido assim, mas existe uma taxa de metabolismo específica para a digestão. Então, por exemplo, se você tomar uma lata de leite condensado, o corpo não tem menor trabalho de digerir aquilo. É rápido, é açúcar, sua glicemia logo sobe. Não queimou caloria nenhuma, pelo contrário, você só adquiriu aí 1.000 calorias na lata. Mas você comer um pedaço de proteína mesmo, um frango, uma carne, um peixe, isso vai dar trabalho para fazer digestão, né? Então, coisas com fibra, então tudo isso, as fibras dão muito trabalho também para fazer digestão e aí você vai ter que queimar caloria para fazer digestão. Então, por isso que é importante o consumo de proteína. Inclusive, o whey protein também é bacana para acelerar o metabolismo. Então, essas coisas também vão acelerar. Então, toda refeição que você for fazer, você tem. Inclusive também, né? Tá certo. Eu dou de manhã. Tá. Você dorme a partir das 4, é isso? Eu não entendi direito, mas se você acorda esse horário, é ótimo tomar banho nesse horário. Se você está dormindo esse horário, aí você vai ter que adequar o horário que você está indo dormir, né? Eu não sei muito aí. Mas aí, no caso das proteínas, né? Então, os estudos, eles sugerem que o consumo de proteínas, ele aumenta, muitas vezes, em até 10% da tua taxa de metabolismo do dia. Então, assim, é bastante. Se você queima 1.800 calorias por dia, comendo proteína, de repente, em 3, 4 refeições, você pode aí estar queimando 180, 200 calorias a mais só porque você comeu proteína, né? Então, isso é maravilhoso, assim. Então, realmente, você tem que olhar no teu prato. O que tem de proteína? Só lembrando, laticínio não é a grande fonte de proteína, não. Essa pessoa joga um queijo parmesão em cima do macarrão e acha que aquilo é a proteína. Não é. Proteína, ovo, carne, frango, peixe, whey protein, tá? Então, tem hoje vegan protein, né? Que é aquela em pó. E tem várias proteínas vegetais.
Mas a ideia é que realmente você bote proteína, tá bom? E ao mesmo tempo, qual que o bacana da proteína? Porque a proteína é que vai manter o teu músculo, né? Pra você, numa fase agora. Vamos combinar que as academias estão fechadas. Quem já tem uma massa muscular boa, o risco de perder massa muscular agora tá grande, porque você tá sem academia, você tá ali sem malhar. Mas você vai fazer alguns exercícios em casa, exercícios funcionais, exercícios com elástico, pelo menos para manter a massa muscular. Eu acho muito difícil agora a gente ganhar massa muscular, mas a gente vai pelo menos manter o que já tem. Quem não tem massa muscular nenhuma, até vai ter resultado com esses exercícios, porque a pessoa estava sedentária. Então, é você fazer exercícios de isometria, exercícios que você fica parado, né, e você contrai toda a musculatura, pode ser que você consiga ganhar massa muscular. E ganhando massa muscular, como eu falei, você acelera o teu metabolismo. Então, o segredo aí tá proteína, ganho de músculo, acelerar o metabolismo. Não dá para você acelerar o metabolismo se você ainda é falso magro ou falsa magra. Por quê? Porque você quase não tem músculo e aí o seu metabolismo é lento. A gordura, ela deixa o metabolismo lento. Tanto isso é verdade que se vocês forem prestar atenção, ele perguntou qual o melhor horário para consumir whey. Então, aí vai depender muito da sua rotina, porque o whey, ele pode ser muito bem encaixado antes do treino. Isso, antes do treino mesmo, porque depois do treino, se você vai ter uma refeição logo depois, você não precisa do whey. Você já vai ter uma refeição com proteína, você vai jantar ou vai tomar um café da manhã. E antes do treino é legal porque você não vai comer uma proteína grande, assim, tipo, vai comer um frango e vai treinar, porque não vai dar certa digestão. Então eu gosto muito de usar o whey pré-treino, uma proteína rápida, rapidinho você toma e vai pro treino. Então na hora do treino teu músculo já pega aquele aminoácido que tá no sangue. E também uso muito nos lanches. Então às vezes uma estratégia bate com uma fruta no lanche da tarde, né? Então isso é muito, muito bacana também. Ou às vezes antes de dormir faz um mingauzinho lá e bota o whey. E esse whey durante a noite vai te ajudar na recuperação muscular, vai te ajudar. Então o whey ele é muito versátil, assim. Vai depender muito do seu consumo de proteína, tá bom? Não precisa comer whey pós-treino e depois comer 3 ovos. Então você tem que meio que adequar. Ou é um ou é outro, tá? E... Ana, não sei que exercício de barriga negativa é esse, mas é aquele exercício de tipo de pilates, né? Que você faz a contração muscular. Então, tudo isso daí é bacana pro fortalecimento. Agora, o que muita gente às vezes percebe? Ai, não apareceu meu músculo da barriga, porque eu tô fazendo abdominal todo dia, tô fazendo exercício de barriga negativa. Mas, se você tem uma capa de gordura na frente, ele não vai aparecer. Então, o que a gente tem que fazer? Faz esses exercícios de barriga negativa, faz abdominal, faz prancha, faz respiração, mas você tem que fazer dieta para perder a gordura que estava na frente. E muitas vezes a gordura não está sozinha. Pode ter uma flacidez, pode ter uma diástase da gestação, e aí o médico, talvez o cirurgião plástico, que pode dar uma opinião se realmente é só gordura, se é só flacidez, se é só falta de músculo, tá? Então a gente tem as 3 coisas, tá bom? Então por isso que muitas vezes não é tão simples. Agora, diga uma coisa, o melhor exercício para a barriga começa na sua cozinha. Começa na dieta, tipo, não tem jeito. Porque você pode até não ter o músculo definido, mas se você não tiver gordura, a barriga fica negativa. Ela não vai ter os gominhos, mas a gordura sumiu, tá? Então, eu acho que mais importante do que... É legal fazer os exercícios, mas a dieta é mais importante. E a dieta com o metabolismo acelerado, que é o que eu tô falando aqui. Outra coisa também legal de acelerar o metabolismo são os alimentos que a gente chama termogênicos. Então, vocês já devem ter escutado falar, não estou falando de cápsula termogênica, tá? Então, às vezes, termogênico, tem gente que compra esses pré-treinos aí, eu particularmente não indico, acho as doses de cafeína elevadíssimas, mas a gente tem alguns nutrientes que são termogênicos e que você pode usar na sua rotina, tá? Então, não todos juntos, você pode usar separados, mas termogênico significa que ele aumenta a sua termogênese, ele aumenta a sua geração de calor, a sua geração de energia, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí pimenta. Pimenta é super termogênico, tanto que você já prestou atenção, né? Quando você come, fica assim se abanando. Aquele calor não é só porque ele é ardido, é porque você acabou tendo que liberar mais calorias. Então, pimenta é um alimento termogênico, tá? E aí a gente tem a forma dela como pimenta. Oi, Vinícius, tudo bom? De longe, né? Lá dos Estados Unidos. Prazer aqui, viu? Camila também, doutora Carisa. Prazer todo mundo aqui. Então, na verdade, assim, colocar essa pimentinha, assim, pimenta caiena, por exemplo, tem muita capsaicina, que é a substância ativa da pimenta. Então, pimenta caiena eu particularmente acho muito bom. E eu sempre boto, não é muito ardida, mas é bacana colocar ali, tá?
em cima da sua comida, em cima da sua salada. E isso vai fazer com que até aquela taxa de metabolismo da digestão aumente mais ainda. Isso é muito legal. Outra coisa também, gengibre. Então, eu particularmente gosto muito de gengibre, tanto gengibre fresco, que eu faço chá, que eu faço suco, quanto gengibre em pó. E ele em pó no cafezinho, fica tipo um cafezinho picante, assim, fica muito gostoso. Então, também é bem bacana também um pouquinho de gengibre no café. E mais pra frente eu vou falar do café também, mas o café também é termogênico, então acaba ficando uma dupla termogênica bacana. Lógico que você não vai usar antes de dormir, se você é sensível, né? Mas ao longo do dia isso é muito interessante. Então, por exemplo, você acordou, tomou um banhão gelado, aí depois vai tomar um café com gengibre em pó, pode botar até uma canelazinha que também é termogênica, você já acelerou o seu metabolismo de manhã. E se tiver ido fazer um exercíciozinho intenso, né, uns tiros, aquela coisa aquele treino intervalado, nem que seja 15 minutos em casa, faz uns polichinelos 15 minutos, alguma coisa que te acelere, você já multiplicou aí essa queima calórica muito, tá? Então, muitas vezes o fato as pessoas ficam muito sedentárias, muito sentadas, achando que você só queima calorias se você fizer 1 hora de treino, e se você tiver 20 anos de idade, não, faça com o que você tem na mão. Se você só tem na mão 15 minutos, você só pode fazer polichinelo e você só tem o seu banho gelado, faça. É melhor do que nada. Ai, não tem chá verde, toma café. Então, assim, são algumas coisas bem bacanas também. O chá que eu falei de gengibre, ele é muito legal porque ele é termogênico, ele ajuda na imunidade. Então, você pode fazer aí... a questão do gengibre, para quem tem pressão alta, esse em pó, ele normalmente é tão pouquinho que muito provavelmente não afeta a pressão. Na verdade, ele é até benéfico, assim, normalmente é o excesso mesmo, tá bom? Já no caso, coisas com cafeína, aí a gente tem que se preocupar um pouco mais com a pressão. Então, chá verde, chá mate, café, que aí realmente eu não recomendo para pressão. Mas o gengibre, colocando só esse pouquinho num café descafeinado, por exemplo, ou colocando em cima da salada, ele tem os benefícios antioxidantes maravilhosos e não vai interferir em nada na pressão. Até porque quem tem pressão alta normalmente já está com a pressão estabilizada porque toma medicamento. Então, digamos que a pressão já não é mais alta, ela já está controlada, tá? Então, não é isso que vai subir. O estresse sobe muito mais a pressão do que o próprio gengibre, tá? No caso, também a gente tem guaraná em pó, né? Que também é uma outra coisa bem bacana. Agora, guaraná. Às vezes eu vejo o pessoal aqui na beira-mar, vai lá, pede um guaraná. E aquele guaraná cheio de amendoim, de açúcar, de xarope. Não é esse guaraná, tá? É guaraná em pó mesmo, que você pode colocar num suco de abacaxi, você pode colocar no seu suco de limão. Ele pode ser em cápsula. E se você for comprar industrializado, sempre veja no rótulo, tá? Se você tem junto açúcar, se tem maltodextrina, você sempre tem que estar olhando no rótulo se é guaraná puro. Mas o guaraná ele é excelente para acelerar o metabolismo, tá bom? Então isso é muito bom também. Então de repente pode fazer um suco de limão com guaraná de manhã. Ah, eu não posso tomar café? Então usa o guaraná, né? Porque às vezes tá com gastrite, tá com refluxo. O guaraná é menos agressivo do que o café. Outra coisa também bacana, eu já falei a canela, né? Que também é bem interessante, é bem termogênica. E uma coisa legal também, o óleo de coco, tá? O óleo de coco não é para tomar em excesso, não ache que é o excesso que vai fazer ser termogênico. Ele tem realmente a comprovação de que ele dá uma ativada no metabolismo, mas é uma quantidade pequena que você pode usar, de repente antes de um treino. Ele tem o triglicerídeo de cadeia média, né, que é o TCM, dentro dele. Então você pode pegar uma xicrinha de café, colocar um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de cacau, um pouquinho de canela. Pode botar um pouquinho do gengibre, fica tipo um cafezinho indiano e vai treinar. Então isso é bem bacana, obviamente sem açúcar, né? Você pode botar um stevia, um xilitol, mas é um pré-treino termogênico, natural, bem mais barato do que você comprar essas cápsulas malucas que podem, de repente, te dar aí um infarto, né? Então, assim, causar um infarto. Então, a ideia é que você faça na sua casa um termogênico. Mas é bem legal o óleo de coco como termogênico. Agora, não precisa fritar tudo no óleo de coco, tomar cápsulas e mais cápsulas de óleo de coco, porque isso não vai adiantar, tá bom? É principalmente associado a treino, tá? Exatamente, a Jamile tá anotando tudo. É isso que eu amo nas minhas pacientes, né? Tá certíssima. Aí no caso aqui também, ômega 3. Muita gente fala, eu vou tomar ômega 3 para imunidade, vou tomar ômega 3 pro colesterol, ótimo. Mas muita gente não sabe que o ômega 3 também acelera o metabolismo, tá bom? Então o ômega 3 também ele é ótimo, já foi feito pesquisas realmente com ômega 3, que pode vir do salmão, do atum frescos, mas a gente não tem essa facilidade aqui, então seria mais a cápsula mesmo.
Lembrando que o ômega 3 bom é aquele que vem do óleo do peixe mesmo, não é aquele que vem do óleo da linhaça, que é o vegetal. Você pode usar linhaça, você pode usar chia, mas não vai ser tão concentrado quanto da cápsula do óleo do peixe. E sempre que você for olhar, você vai lá olhar no rótulo se esse ômega 3 é rico em EPA e DHA, tá? Então, EPA e DHA são duas substâncias fundamentais no ômega. E aí, às vezes, o ômega é muito baratinho porque ele tem pouquíssimo desse EPA e desse DHA. Então, o ômega e o EPA tem que ter mais ou menos 200 a 300 miligramas e o DHA também entre 200 e 300 miligramas, tá? Na porção do teu dia. Isso é o mínimo. Se tiver mais do que isso, a ideia é que tivesse isso em 2 a 3 cápsulas, tá bom? Normalmente, não é nada contra a indústria brasileira, mas assim, no Brasil tem umas 2 marcas que eu ainda indico. A maioria são marcas importadas. Os americanos normalmente tem ômega 3 bem concentrados, tá bom? O problema só é a questão do preço, né? Que aí realmente sobe um pouquinho, mas às vezes vale a pena. Você não tem que tomar 6 cápsulas, né? Você só vai tomar 2, tá? Priscila, o ômega 3, normalmente eu gosto de indicar que use junto com a alimentação. E aí você pode escolher se você toma antes ou depois da refeição. A digestão do ômega não é muito boa em alguns casos. Às vezes tem uns que ficam voltando, né? E aí tem gente que sente aquele gosto de peixe. Então eu gosto de tomar antes da refeição, porque aí a comida empurra ele e eu não sinto voltando, tá bom? E tem gente que muitas vezes toma depois, não sente nada. Ah, esqueci de tomar na refeição? Pode tomar em outro horário também, tá bom? É porque eu acho mais fácil de lembrar nas refeições e ainda não tem um consenso se absorve mais, se absorve menos. E normalmente nas refeições a gente tem muito ômega 6, que é o do azeite, que é dos óleos. E aí, como eles são mais inflamatórios, eu prefiro juntar com ômega 3 e fazer um equilíbrio ali na própria refeição, tá bom? Então, ômega 3 é isso. Voltando ao chá verde, tá? Então, ao chá verde, realmente ele tem essa questão de ser muito termogênico, então pode ser em cápsula também. Ah, não gosto do chá verde quente. Então, você faz ele gelado, tá? Você pega 1 litro de água, mais ou menos, ferve a água. Depois que ela ferver, você desliga, né? Espera acabar de fazer aquelas borbulhinhas, bota uma colher de sopa cheia das ervas do chá verde e abafa. Deixa ali 5 minutinhos mais ou menos. Pode até ter um pedaço de gengibre lá dentro, umas folhinhas de hortelã pra dar um gostinho. E aí, se você não gosta dele quente, você pode deixar ele na geladeira um pouquinho. E aí, fazer um suchá. Você bate ele com uma polpa de fruta, bate ele com limão, você pode bater ele com uma fatia de abacaxi, você pode bater com um pouquinho, uma maçã, tá? Então, realmente, você pode fazer gelado, tá bom? Os benefícios são seus mesmos. Só não pode deixar dias na geladeira. Mas você pode usar, e isso tem ajudado bastante gente que não gosta do chá verde, mas quer os benefícios. Que além de ser termogênico, auxiliar no emagrecimento, ele é muito anticâncer, ajuda na imunidade, então isso é ótimo. Se for sachê, no caso, a Franciane perguntando, o sachê não é tão concentrado, então você pode botar 2 sachês para uma xícara de 400 ml, mais ou menos. Para uma xícara grande, de 300 a 400 ml, 2 sachês estava bom, tá bom? E aí indico botar um pouquinho do gengibre, porque aí você quebra um pouco do gosto e aí continua antioxidante também. Não atendo plano não, tá bom? Só particular mesmo. E pessoal da arte estética, né? Pessoal da clínica que eu atendo, doutora Lauriene, maravilhosa. Que mais? Aí a gente tem aqui também, gente, outra coisa que quase ninguém fala, para metabolismo, orgânicos. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas, na verdade, assim, o alimento, quando ele não é orgânico, principalmente as verduras, né? A gente vê tomate, que tem muito pesticida. Os pesticidas, eles têm uma característica que a gente chama obesogênica. O que é isso? Eles interferem na nossa parte hormonal, eles são tóxicos, então isso muitas vezes deixa o metabolismo lento. Então, às vezes a pessoa se entope de salada, ela come bem, mas ela não bota nenhum vegetalzinho orgânico, e aí pode realmente estar atrapalhando no metabolismo dela, tá? Lógico que não comer verdura para evitar o pesticida também não é a solução, né? A gente realmente, uma dica que eu pelo menos gosto de dar é assim: se a verdura, né, você não tem, por exemplo, alface orgânico no lugar que você compra. Então, tenta não escolher muito o mais bonito, o mais brilhoso, sabe? Aquele que você parece de cera, uma berinjela gigantesca. Essa, com certeza, que tem mais pesticida. A verdura, ela tem que se defender do ambiente que ela tá. Então, das pragas.
Então, normalmente, para criar esse mecanismo de defesa, ela não consegue crescer tanto. Uma cenoura, ela fica meio tortinha, ela é meio feinha, assim, ela não é muito bonita. Se você pegar os orgânicos, que realmente são orgânicos, você vê que eles não são grandes. Então, às vezes, eu não posso comprar orgânico porque é caro. Então, tenta achar lá. Lógico, você não vai comprar nada podre, tá? Eu tô falando a questão do formato mesmo. Você não vai comprar aquele big tomate, você não vai comprar aquela cenoura gigantesca que parece de desenho. Então, isso são dicas para você tentar usar um alimento que tenha menos pesticida. Agora, se você pode usar um orgânico, realmente tenta. Não é para usar a salada toda, usa alguns, tá bom? Porque o orgânico realmente vai te ajudar a não ter esse pesticida. E o pesticida, ele tem realmente uma ação tóxica muito grande no organismo e ele diminui o teu metabolismo. E isso interfere diretamente na sua perda de peso, tá? No seu emagrecimento. Agora, falando mais um pouquinho da história do café, né? Que eu não sei você, mas eu adoro café. E café realmente é bem termogênico. Ele acelera esse metabolismo, né? Ele tem uma ação aí na questão da adrenalina. Ele tem uma ação de lipólise, né? Ele aumenta a queima da gordura. Mesmo que você já não sinta mais tanto isso, tipo, já tô viciado, tomo 3 xícaras de café, não sinto mais nada. Mas ele continua agindo, a cafeína realmente tem essa ação. Você tem que ter um cálculozinho para cafeína, então se você usa café e ainda toma cápsula de cafeína, esse excesso de café, ele também tem um efeito meio rebote, assim, ele pode fazer com que o seu cortisol fique muito alto e aí depois ele vai despencar, ele vai mexer no seu sono, ele pode também mexer na sua testosterona, o excesso de cafeína pode diminuir a sua testosterona, porque vai aumentar muito o cortisol e é tudo ali produzida ali na glândula adrenal. Então, você tem que ter cuidado com o excesso de cafeína. Se você só toma cafezinho preto, você vai meio calcular. Normalmente, você pode tomar de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo ao dia. Então, um exemplo, você pesa 70 quilos. Então, você pode usar de 3 miligramas vezes 70, que dá 210 miligramas, até 6 miligramas vezes 70, que é o teu peso, 420. Então, você ficaria entre 210 a 420 miligramas dia de cafeína. Então, uma xícarazinha de café expresso, por exemplo, varia, depende do café, mas pode ter de 50 a 70 miligramas de cafeína. E aí, você teria que ir anotando mais ou menos, né? E muita gente toma mais do que isso, e aí, por isso que ele já não faz mais efeito, tá? E aí, por isso também que às vezes o sono é perturbado, a pessoa dorme, mas acorda muito, se sente indisposto ao longo do dia, e aí toma mais café, fica naquele ciclo vicioso. Começa a substituir por outra coisa, começa a trocar um pouco o café pelo chá, e aí isso vai te ajudar também. Mas de uma forma geral, ele realmente acelera o metabolismo, então por isso que no pré-treino ele é muito legal, e no pós-treino ele também é muito legal. Café pós-treino, ele aumenta o glicogênio. O que é o glicogênio? É a tua reserva de carboidratos, tá? Então, Gente, eu vou fazer assim, o pessoal que às vezes quer participar ao vivo, eu vou deixar, né, vai ter sempre uma live na semana, sextas-feiras, que é onde a gente vai ter mais essa interação, tá bom? Porque senão eu não consigo acabar. Mas tudo que vocês tiverem de dúvida e quiserem compartilhar, pode fazer por aqui ou mandar mensagem no inbox que eu respondo, tá bom? Mesmo que não seja meu paciente nem nada, eu quero ajudar, tá bom? Saladas prontas congeladas, Marília, você tá falando tipo brócolis congelado, é isso? Se for daquele tipo, ótimo. Esses congelados, normalmente brócolis, couve-flor, aqueles que tem de saquinho no supermercado, eles são apenas, eles sofrem um processo de branqueamento, tá? Então, eles são fervidos na indústria e depois eles jogam numa tina de gelo e aí eles congelam. Então, isso faz com que iniba ali a oxidação, ele não fica esverdeado, não fica marrom, né? Não oxida. E não perde muitas características. Então, a gente aqui no Ceará, por exemplo, tem uma dificuldade, por exemplo, de usar brócolis, espinafre, porque a folha já vem meio queimada. Pode usar, sem problema nenhum. O ruim são as saladas enlatadas. Mas as saladas congeladas, realmente, a gente não vai ter, não tem muito problema. Só cuidado com seleta de legumes, porque a seleta vem muita batata, muita ervilha, e dependendo do seu cálculo aí de carboidrato, pode estar em excesso, tá bom? Aí você teria que estar calculando isso aí. Gente, eu tenho mais 10 minutos, tá? Então eu vou correr aqui. Outra coisa também muito legal é o uso de probiótico, tá? Então, todo mundo fala também dos lactobacilos, dos probióticos. E essa questão dos probióticos só se fala para a parte intestinal e para a imunidade, mas ela tem uma ação também no metabolismo. Se o seu intestino estiver funcionando direitinho, se você tem uma boa microbiota intestinal, o seu metabolismo também tende a ser mais acelerado. Então, usar probióticos tanto em cápsula, lactobacilos, quanto você usar
kefir, você usar kombucha, né? Não tenho nenhum desses, mas uso o Yakult sem açúcar, aquele zero, já é alguma coisa. Então, o probiótico também é muito legal para quem tá com metabolismo lento. Tá, outra coisa é a questão da pimenta, né? Que a pimenta eu já falei. E aí, no caso, não precisa ser só a caiena, tá? Que eu gosto. Mas pode ser a do reino, pode ser qualquer outra pimenta que é bacana. Não gosto de pimenta, mas eu quero comprar cápsula. Então, você pode comprar manipulado o capsiate, que é o capsaicina, né? Que é a substância ativa. E todas as farmácias hoje em dia já fazem. Acredito que talvez nem precise de receita. Outra coisa também bacana para acelerar esse metabolismo é o que eu já falei do treino intervalado. Já é comprovado que você fazer um treino intervalado, o que é um treino intervalado? Aquele dos tiros, né? E que pode muito bem também ser, não só com corrida, mas você pode fazer na bicicleta, você pode fazer esses treinos em casa, né? Que são tipo circuito. Isso acelera muito o metabolismo, tá? Muito mais do que muitas vezes você fazer uma caminhada de 1 hora ou uma corrida de 1 hora no mesmo ritmo. O organismo, como eu falei, ele é muito acelerado quando ele sai da zona de conforto. Tomar banho gelado te tira da zona do conforto. Você correr e parar, então isso te tira da zona do conforto. Então tudo isso vai mexer aí no teu metabolismo, tá bom? Beijo, Fabi! Nossa chefe gourmet aqui presente, muito bom. E aí a questão também que a gente tem aqui é musculação, né, que eu já falei. Então, tentar fazer algum exercício de força, nem que seja levantar teu cachorro, levantar teu bebê, mas tudo isso acelera o metabolismo, tá? Então, o exercício de força sempre vai acelerar. Saudades também. Beijo, vamos nos falando mais. Mande mensagem pra mim que eu tô aqui. Outra coisa, nunca passar fome. Gente, eu vejo umas dietas de 500 calorias, uma dieta... Deixa eu ver o tempo aqui. Uma dieta que eu vejo pra eu fazer, dieta de HCG. Tem 500 calorias, come 2 maçãs por dia. Gente, mas assim, desacelera muito o teu metabolismo. Muito, muito, muito. Então, não façam dietas com menos de 1.000 calorias, 1.200 calorias. Porque isso, a longo prazo, vai fazer com que fique pior a tua situação. Dietas muito restritivas, elas acabam com o teu metabolismo. Então, muitas vezes o que acontece é justamente isso. A pessoa fez tanta dieta restritiva que hoje ela diz que o metabolismo tá lento. Mas a culpa não é do metabolismo, a culpa é tua, que fez esse monte de dieta. Dieta do ovo, dieta da sopa, dieta da lua, sei lá. Então, a ideia é que você tenha uma dieta um pouco mais equilibrada. E mais pra frente eu vou contar pra vocês quais são as melhores estratégias de dieta, como botar o carboidrato. Não é pra tirar nada, a gente tem que só equilibrar, né? Esse é que é o segredo de ser magro e de ser saudável. Magro no sentido percentual de gordura baixo, de ser saudável, né? E a outra coisa é isso, passar o dia sem comer. Porque desacelera o metabolismo, né? E muita gente fala assim, come só quando tem fome. Mas isso é mentira, porque se você comer só quando você tem fome, você vai comer muito, vai ficar o dia inteiro sem comer. E isso desacelera o metabolismo, tá? Então, esse fracionamento, muitas vezes, acelera muito mais o metabolismo do que comer só grandes refeições ao longo do dia. Eu ainda sou dessas que prefiro prescrever assim, principalmente mulheres. A gente não come muito em uma refeição só. Então, de repente, fazer 4 refeições ao longo do dia, sempre com proteína, vai te acelerar muito mais o metabolismo do que comer só almoço e jantar, por exemplo. Exceto numa estratégia de jejum intermitente, mas isso é uma coisa à parte, é uma vez ou outra, não é pra fazer todo dia, tá bom? Vou falar mais de jejum em outra live. E eu queria fechar só com a história dos fitoterápicos, tá? Então, a gente tem algumas coisas aí que são bacanas, de repente se você achar algum produto manipulado, é interessante usar. A gente tem também o citrus aurante. O citrus aurante é tirado da casca da laranja. Ele acelera bastante o metabolismo, então é algo bacana se você não tem pressão alta e você quer emagrecer, é barato. Tem também, normalmente nas farmácias de manipulação. E o Coleus forcoli, que é o forskolin, né? Que também é bacana você estar usando, é uma planta, né, indígena, e aí o extrato dessa planta ajuda, chama forskolin, tá bom? Então ele é bem termogênico, é natural. E de repente, se você não souber onde acha, me chama aí que eu te ajudo. Mas normalmente é bem bacana para acelerar. Agora, não adianta fazer tudo isso e comer muito açúcar. Açúcar diminui o metabolismo, o açúcar ele fica dando esses picos de glicemia. Então a gente tem que saber o que acelera o metabolismo e o que deixa ele mais lento. O que deixa ele mais lento, eu acabei de falar, né? Então ficar sem exercício, comer muito açúcar, né? Não se movimentar ao longo do dia. Então é isso, gente. Acho que eu tentei passar. A gente tem ainda um tempinho. Eu queria dar uma olhada aqui nas dúvidas. Quem que tem mais dúvida aí, gente? Pode mandar. Tá, e a história de... Você tem náusea, é isso, de manhã?
Então, normalmente, se você ficar muito tempo sem comer, você acaba tendo tendência a ter um pouco mais de náusea. Por quê? Porque quando você fica com o estômago vazio, você começa a ter fome, né? E aí o estômago vai produzir ácido clorídrico, né? Vai deixar o estômago mais ácido. Então, náusea, refluxo, enjoo, normalmente também são porque a pessoa fica muitas horas sem comer. Às vezes, nesse período sem comer, além do metabolismo estar ficando lento, a pessoa também está gerando problemas estomacais. Então, se não for por conta de uma estratégia específica de jejum intermitente, não acho bacana realmente ficar muito tempo sem comer. Isso não vai te ajudar em nada a emagrecer. Não acho que para emagrecer menos é mais. Não é assim. Na verdade, é um cálculo de 24 horas. Não tem essa necessidade de ficar muito tempo sem comer, tá bom? Porque isso leva a compulsão alimentar. Você fica muito tempo sem comer. Quando você for comer, você vai comer até as paredes, né? E aqui, nessa época que a gente tá passando de quarentena, todo mundo em casa, assim, você não tem como ficar muito tempo sem comer, né? Porque normalmente você tá ali toda hora na geladeira. Então, você tem que rechear a sua geladeira com chá gelado, faz o suchá que eu falei, faz gelatina, então você pode comprar gelatina em pó, aquela sem sabor, mistura com alguma fruta, bate no liquidificador com alguma fruta e faz tipo uma gelatina natural. Não tenho paciência, então compra outra mesmo, mas pelo menos não fica se afundando no açúcar, né? Mas se for comprar a que seja diet, né? Mas não usa todo dia por causa do adoçante. Toma água com gás e limão. Tá, deu fome. Vai primeiro na água com gás e limão. Então, assim, muitas vezes o que a gente tá vendo hoje não é fome, é gula, tá? Então, você acabou de almoçar e ainda tá querendo ficar beliscando, é o estado emocional da quarentena mesmo. E isso vai deixar o seu metabolismo mais lento. Não é que eu falei que comer várias vezes ao longo do dia, de repente pode até acelerar, mas não é várias vezes, é sempre refeições pequenas que tenham proteína, tá? Mas você ficar comendo doce o dia inteiro não vai acelerar o metabolismo, pelo contrário, vai deixar ele mais lento, tá bom? Então, gente, é isso, eu queria encerrar, agradecer vocês. Sexta-feira a gente vai estar aqui de novo, 15h55, eu vou fazer as lives segunda, quarta e sexta. Pelo menos por enquanto vai ficar nesse horário, depois eu não sei, né? Vamos terminar aí a quarentena, mas esse horário eu acho bacana e é cômodo pra mim. E depois vai ficar salvo pra vocês assistirem. Quem não puder assistir esse horário pode ver depois. E compartilha com quem vocês acham que realmente vai se beneficiar com esses conteúdos. Eu também gosto muito, eu vou fazer um post depois, mais tarde. Escreve lá no post o que você achou desse vídeo, né? O que você ficou com dúvida, se você quiser tirar alguma dúvida que apareceu depois que eu acabei a live, você, devia ter perguntado isso, né? Porque muitas vezes tem gente que nunca foi nutricionista e não sabe nem o que perguntar. Vai anotando aí que eu respondo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E até sexta-feira. Sexta-feira, o tema é TPM, tá? Como que a nutrição pode ajudar a combater os sintomas da TPM. Então, mesmo que você seja homem, e se você tem namorada, noiva, mãe, enfim, que sofre com isso, escute. E pra você que é mulher, eu sei que vai te ajudar bastante. E a gente vai estar batendo um papo aqui. Um grande beijo.